Afonsinho, agora eu quero, na sua juventude, né, adolescência, a música. Como é que você começa? Aí, bom, eu ia te contar que foi o seguinte, como meu pai conhecia muita música, eu lembro que ele, no Rio ainda, ele chegava em casa e botava os discos do Nat King Cole, que ele gostava muito e tal, então eu comecei a ouvir Nat King Cole. A primeira coisa que eu ouvi foi Nat King Cole. Ele chegava em casa, fazia um mexidão para nós dois, eu pequenininho lá atrás dele, também andando atrás da calça dele. Minha mãe cantava muito e tal, compunha, como eu disse, e um dia meu pai caiu na besteira de me levar para assistir o Help dos Beatles. Eu lembro que, assim, o Beatles era uma coisa que fazia muita coisa para criança, né? Música para adolescente, pré-adolescente. Meu pai, o filme chegou no Rio, meu pai falou assim, vou te levar para ver. Eu nem sabia quem que era Beatles nem nada. Aí fui lá e eu fiquei apaixonado, porque Beatles era um negócio realmente que cativava. Você vê, eu era criança. Então, antes dos heróis, Super-Homem, Batman, não sei o quê, que era herói de dar soco, o meu ídolo ficou sendo o John Lennon, que era um cara paz e amor que cantava e tocava guitarra. Assim, por causa do filme. Por causa do filme. Eu fiquei apaixonado assim, com o John Lennon. Falei, pô, o John Lennon é o cara e tal, Beatles. Aí comecei a desenhar, em vez de desenhar cowboy, que era quem a gente via herói, eu comecei a desenhar Beatles. Tem 1000 desenhos, eu não sabia escrever direito ainda. Você tem esses desenhos? Não, eu acho que isso está guardado lá em casa. Tem uma pilha de caderno assim, que meu pai trazia, eu desenhava, eu fazia revistinha. Meu primeiro trabalho foi fazer revistinha em quadrinhos para vender para o meu pai. Só vendia para o meu pai, só ele comprava. Eu fazia os quadradinhos, fazia as revistinhas. Você tem essas revistinhas? Eu tenho algumas coisas guardadas. Cara, você tem que fazer foto e colocar no Instagram. E eu vendia para o meu pai. É engraçado, porque só ele comprava. Seu trabalho. Então, Beatles. Beatles. Aí meu pai teve que me levar mais 300 vezes para ver o Help. Porque eu adorei e, coitado, ele deve ter falado, puta, pra que eu fui levar esse cara para ver o Help? A gente que é pai sabe. Tem uma menina assiste filme 500 vezes. Repete aquelas músicas. Aí, cada vez ele vai entendendo. E eu ganhei o compacto, o disquinho dos Beatles assim e tal, e pedi ao meu pai, olha que isso aqui é curioso. Eu até hoje, eu sou um cara que sou muito mais ligado em letra de música, eu gosto muito mais de escrever letra do que da música, dos acordes. Eu sempre fui mais ligado em letra. E nessa época eu falei, pai, o que ele está falando? Eu queria saber o que o John Lennon estava falando na letra do Help. Como meu pai sabia inglês, aquela outra história que eu contei, perfeito. Ele traduziu para mim e tal. Aí um dia, eu comecei a tocar por causa disso, um dia um amigo do meu pai deu para ele um violãozinho menor assim, e ele chegou em casa e falou assim, meu filho, eu estava ali em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana, em frente a Colombo, que era aquela confeitaria tradicional do Rio, que tem hoje no centro da cidade, mas tinha em Copacabana, em frente ao grupo escolar que eu estudava, que era Grupo Escolar Dr. Cóssio Barcelos, escola pública, lá em Copacabana, na Barão de Ipanema, com a Nossa Senhora de Copacabana, em frente à confeitaria Colombo. Meu pai chegou e falou assim, olha, encontrei com o John Lennon. Aí falei com ele, falei, pô, meu filho é seu fã e tal. E o John estava com esse violão, falei, então leva esse violão para ele. E eu acreditei, bicho, olha que legal. Claro. Eu falei, pô, meu pai, meu ídolo, meu John Lennon, meu ídolo, os dois são amigos. Nem pensei que o John Lennon falava inglês. Sensacional. Seu pai falava inglês também, isso não é problema. Aí cheguei, peguei o violão, falei, pô, John Lennon, meu pai falou, o John Lennon mandou esse violão pra você. Que legal que seu pai fez, hein? Aí eu falei, bicho, que loucura, vou ter que tocar, né? Aí, mas não sabia, tentava tocar, não sabia afinar o violão e tal. E um tio meu daqui de Belo Horizonte me ensinou a afinar o violão. Depois um primo daqui, o Ricardinho, foi morar, o pai dele saiu daqui de Belo Horizonte, foi para a orquestra no Rio do Karabichevski e ficou lá em casa, hospedado lá em casa, era sobrinho do meu pai, foi tocar violino, Ricardo Benício de Abreu, filho do maestro que eu falei que era casado com a minha tia, que falava que a minha mãe tinha que compor, que foi maestro da orquestra da Polícia Militar aqui. Aí o Ricardinho me ensinou umas músicas do Roberto e do Erasmo, assim, me ensinou sentado à beira de um caminho, né? Aí eu podia cantar e tocar. Mas aí eu tinha 9 anos, mas aí logo depois disso a gente voltou para Belo Horizonte. Minha mãe e meu pai se separaram e a gente veio para Belo Horizonte de novo. E aí eu larguei o violão e o desenho e fui aproveitar Belo Horizonte nessa época, que era um paraíso. 70. Fui aproveitar Belo Horizonte, que era um paraíso, que tinha 30 crianças em cada quarteirão. Isso, aquilo que você contou, né? Então, assim, aí fui brincar, tentar aprender a jogar bola, que eu era horrível, mas eu jogava todo dia, eu ficava lá insistindo. Eu lembro que eu tinha um amigo no colégio, o Murilo, no Colégio Arnaldo, que ele falava comigo, ele era goleiro, gostava, tinha uma vitamina que vendia na porta do Colégio Arnaldo, que ele adorava, os meninos todos tomavam vitamina ali, de frutas, abacate, ele falava, se você me pagar uma vitamina, eu deixo você marcar um gol. Mas eu era tão ruim, bicho, ele espalmava no meu pé, assim, aí eu chutava a bola, pegava na canela e ia fora. Eu nunca paguei essa vitamina para ele. Afonsinho, jornalismo, faculdade, vestibular, como é que... Aí eu achava, bom, aí eu comecei a tocar
Aí eu voltei a tocar depois com 15, né? Com 10 anos eu parei morando em Belo Horizonte. Aí entrei na adolescência, comecei a ouvir rock and roll e tal, comecei a Led Zeppelin, Deep Purple, não sei o que, comecei a falar, pô, que legal, e tal, Eric Clapton e tal. Aí peguei aquele violão um dia, que estava encostado lá na parede, assim, e tentei tocar uma frase de uma música do Hendrix chamada Dolly Danger. Pam, 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 pam. Falei, pô, que negócio legal. Aí peguei o violão e tentei fazer isso, mas não consegui. Aí, você sabe quem foi meu primeiro professor? Me indicaram um professor, eu tive 2 primeiros professores. O Pato Hendrix, que era conhecido nessa época também, e o Adriano Falabella, o Get Crazy. Não acredito. O Adriano foi meu professor, meu professor de guitarra que me ensinou. O Adriano tocava muito bem. Isso eu sei. Muito bem, Mas quem era professor eu não sabia. Ele me ensinou, a primeira música que ele me ensinou foi I Will, dos Beatles, depois ele me ensinou While My Guitar Gently Weeps, me ensinou tudo que eu queria, né? Tocar Beatles. Nossa, eu fico pensando ter aula com o Adriano Falabella. Devia ser assim, ele, além de tecnicamente, devia contar as histórias também. Não, o Adriano sabia tudo, já era contador de história, não tinha programa nenhum ainda, era músico e tal. E ele tinha um ouvido, porque ele tirava coisas do Yes. A gente não tinha informação, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha revista, não tinha nada. Tinha revista pop. Isso, que mas era pouco na banca, né? Não tinha nada sobre... Tinha fofoquinhas musicais e tal. Você não tinha informação, você não via como é que a pessoa tocava. Olha, a primeira vez que eu fui ver um cara tocar e fazer uma coisa que a gente chama de vibrato, quando você pega a corda da guitarra, você levanta e que você vibra a mão aqui em cima, sem usar aquela alavanca, foi o Pardal, que era do Século Seculorum, banda do Marquinhos Viana, né? Que eu fui ver, o Giacomo e tal, eu fui ver um show deles, e aí eu fiquei você só conseguia aprender, assim, não tinha nem programa de televisão. O Nelson Mota, estou falando muita coisa, estou embolando aqui, mas eu estou lembrando de muita coisa. O Nelson Mota fez um programa, mas já depois que eu já estava tentando tocar, chamado Sábado Som, que ele passava uns clipes de música. Na televisão, passando do Pink Floyd e tal. Mas era assim, era um sábado por mês, sei lá, era muito... Eu tentei entrar no Woodstock, no filme, para ver, quando no cinema eu não tinha 18 anos, não podia entrar no Woodstock. Aí eu lembro que eu ainda passei carvão no rosto, o cara pegou, olhou e falou assim, menino, vai embora, o porteiro, vai embora. Mas volta no Adriano Falabella. Aí o Adriano me ensinou, me indicaram o Adriano e ele me ensinou os primeiros acordes e foi muito legal, assim, porque eu comecei a tocar, vi guitarra, vi a primeira guitarra, pedal de distorção, não sei o que, então ali eu comecei. Graças ao Adriano. Assim, que tirou o Yes, né? Tirava a música do Yes, me ensinou coisa do Genesis, ele sabia Gentle Giant, as bandas cabeça da época, assim, o Adriano sabia tudo. Ele era o enciclopédia do rock mesmo. Legal. Assim. E aí você começa a tocar na noite também? Aí eu comecei a aprender a tocar guitarra e aí tinha aquele negócio que a gente fazia que era chamava levar um som na casa do fulano, geralmente na casa do baterista, porque o bateria era um negócio mais complicado. Difícil, Aí tocava muito na casa do Bill Lucas, o Bill Lucas, percussionista grande percussionista daqui. Que imita o Milton Nascimento. Muito bem. O Bill era meu colega de colégio, a gente colega de sala. O Bill, filho, pai dele, escritor e tal. Aí eu lembro que o Bill, eu fiquei conhecendo o Bill numa aula de português que a gente estava interpretando um poema de Drummond. E todo mundo louco para sair da sala, lá fora, ver a galera e tal, 15 anos, 16 anos, e o Bill ficou debatendo com a professora esse negócio do poema do Drummond. Eu falei, pô, que cara chato, a gente querendo sair. Aí ele descobriu que eu estava vendendo uns discos, uns LPs, e aí ele veio conversar comigo, aí eu levei ele lá para casa e a gente teve a primeira banda, que era eu numa guitarra horrorosa que eu tinha. Sem problemas. Com um pedal da Sound brasileiro. O Bill Lucas falou, eu quero tocar baixo. Aí tinha um baixo que era tão ruim que foi fabricado por o baterista da banda lá, que era o Salvinho. Sabe como é que era a bateria? A bateria era uma caixa de televisão a cores Telefunken, que era um bumbo que ele chutava, fazia tum, tum, tum. E o prato não tinha caixa, o prato era uma gaiola de codorna velha, com os araminhos todos soltos. Não acredito. Isso é que era, bicho, a gente tocava assim. E o Bill Lucas pegou o primeiro instrumento dele, foi o baixo, mas o baixo era tão ruim que era fabricado por um cara daqui de Belo Horizonte mesmo, que o baixo a gente chamava de baixo astral. O baixo era muito ruim. Aí a gente tocava 2 músicas. Uma era o Lá Eterno, que era só uma corda solta, o Bill tocava tum, tum, dum, tum, dum, tum, dum, tum, dum, era isso. 6, 7, 8 horas desse negócio. E a outra era uma frase que a gente achava que era de uma música dos Beatles, mas não era, que era só tum, 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 tum,
tudum, 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 tudum. Isso até hoje, eu tenho certeza que o Bill e o Salvin têm essas duas músicas na cabeça, porque a gente tocava da hora que chegava do colégio até de noite. Sim. E no terraço tem pesadelo com isso. era muito bom.